Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que alegria! Vamos continuar com a nossa série Evidências da Fé Genuína. E estamos muito felizes com o que Deus está trabalhando em nossas vidas. A parte 6 vem agora. E vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Estamos diante do Teu trono da misericórdia e da graça. Pedimos a Tua direção. Sabemos que o Senhor não dá pedra para quem pede pão. O que pede, recebe. E nós cremos que vamos receber sabedoria para, nesses breves momentos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. A Tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que será dada. E nós pedimos porque precisamos da Tua cooperação, da Tua participação, da Tua unção nesses momentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, em Efésios capítulo 3, versículo 4, diz assim: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos! Olha só que coisa linda, preciosa. Paulo está dizendo: quando vocês leem as minhas cartas, as minhas epístolas que eu enviei a vocês, vocês percebem nela que realmente a revelação de Deus está muito presente. Vocês podem ver que não é algo da minha cabeça, não é algo humano, mas é uma revelação do mistério. Vocês percebem que Deus tem revelado e eu tenho compreendido. Paulo tinha uma comunhão com Deus tão linda, tão preciosa, tão inquebrantável, que em situações extremas de prisão, de perseguição, Paulo aí buscava Deus mais ainda. Ele era firme e constante, humilde. Por isso, o Senhor pôde guiá-lo. E quando foi escrever o Novo Testamento, a espinha dorsal de toda a doutrina do Novo Testamento foi feita por um homem que realmente não apenas conhecia o Antigo Testamento, mas tinha uma comunhão diária com Deus de qualidade, de forma que Deus pôde revelar a ele esse mistério, que esteve oculto nas eras anteriores, que é Cristo em nós, esperança da glória, como diz lá em Colossenses 27, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz e depois ressuscitar, e assim enviar o Espírito Santo e inaugurar a igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo. E através dessa igreja que renova sua mente, santifica sua vida, possa alcançar o mundo com as boas novas com teologia correta, boas novas com caráter, seja com fruto, e boas novas com sinais, prodígios, maravilhas e milagres com poder. Vemos que Paulo diz: vocês estão vendo a minha compreensão deste mistério de Cristo. É maravilhoso ver que, para escrever o Novo Testamento, Deus chamou Paulo, que era um homem dedicado nas Escrituras, mas que não tinha ainda nascido do alto. E agora, Deus opera na vida de Paulo esta revelação, e ele escreve com cuidado, com zelo, as doutrinas do Novo Testamento, porque ele tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, que ele era edificado espiritualmente, e ele diz que não aprendeu de homem algum, mas pela revelação do Espírito Santo. Foi até levado ao terceiro céu. Era um homem que orava bastante no Espírito, e ali ele ia edificando-se, como diz lá 1 Coríntios 14, 3 e 4, ele ia edificando no Espírito, e ele ia, então, recebendo do próprio Senhor. O Senhor disse lá em João, ele falou em capítulo 16, lá de João, versículo 23 e 24, que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, que revelaria as coisas que estavam por vir. Então, a capacidade do Espírito Santo de consolar, a capacidade do Espírito Santo de guiar, e como diz 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao 12, que ele torna clara a Escritura, a nossa herança, Ele torna claro, irmãos, esse novo viver em Cristo no Espírito. A palavra de Deus vai se descortinando no Espírito, como diz 2 Coríntios 3, ali do 16 ao 19, ali você pode ver, amados, que ele fala sobre este se voltar para Deus pela graça, e ter então o véu da religiosidade tirado, que é sofismas, ponto de vista desde Adão e Eva,
essas fortalezas do medo, da preocupação, e ali a pessoa vai contemplando o Senhor, como diz em 1 João, o seu amor vai sarando. Lá em 1 João 4, 18, 19, diz que o amor de Deus lança fora todo medo, e que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É maravilhoso ver esse trabalhar da graça, tanto que Paulo ficou tão impactado que no capítulo 1 de Efésios, versículo 16 e 19, ele diz: eu ponho-me de joelho para que o Pai das luzes, o Deus vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, venha agora abrir os olhos do entendimento do povo de Deus, para que eles saibam o que eles são em Cristo, o que eles têm, o que eles podem em Cristo, a sua nova identidade, sua nova natureza, sua nova condição, sua nova posição. É maravilhoso. Paulo sabia que o Evangelho não pode ser apenas um conhecimento mental das Escrituras. Precisa ser um conhecimento que vem do relacionamento com o Senhor. Um conhecimento relacional de pessoas que andam com Deus como Enoque andou com Deus. Em qualquer lugar, em todo o tempo. Não de forma fanática, mas pela graça. Vemos que Paulo descobriu que a religião produz pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar, né? Jó diz isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem-aventurado aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amados, Jesus pregava e dizia assim: se você tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, amados, quando uma pessoa ela é resistente, ela é rebelde, ela é teimosa, negligente, quando ela é um bode, um cabrito, teimosa, né? Quando a pessoa ela não é assim dedicada, não valoriza esse chamado da graça, ela vai ter uma religiosidade superficial, um envolvimento tão superficial com Deus, que vai produzir nela o quê? Uma mentalidade carnal. É a frequência das trevas, irmãos. Quando uma pessoa não tem uma comunhão de qualidade com Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus, pois, de todo o coração. Quando a pessoa não tem esse zelo, essa dedicação, não valoriza, né? O Espírito Santo geme em nós, com gemidos inexprimíveis, diz Gálatas 4:6. Gemendo para nos levar de volta, como na viração do dia Adão tinha prazer, né? Estar com o Senhor. E agora, diz 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus. Então, Deus tem sede dessa comunhão diária. E quando a pessoa se conforma com momentos religiosos apenas, né? Para ela tá bom. Ela não vai chegar a esse conhecimento relacional, essa comunhão que dá liberdade e espaço para Deus se auto-revelar de verdade. Aí, quando a pessoa tem uma comunhão de qualidade com Deus, diária, pela graça, Deus tem espaço e oportunidade e revela para ela o Evangelho. Paulo andava com Deus, então Deus revelou o seu Evangelho para ele. Mas quando uma pessoa ela não honra a Deus assim, e tem um relacionamento frio, distante, morno com o Senhor, ela vai ler a Bíblia ou esporadicamente buscar a Deus e vai entender com a sua mente carnal o inimigo vai cegá-la. E aí ela não vai chegar a essa revelação do mistério, que vai produzir nela o quê? Vida. Que vai produzir nela o quê? Fruto. Que vai produzir nela o quê? Obras de arrependimento. Obras, como Jesus disse, quem tiver essa comunhão comigo vai chegar a uma fé, lá em João 14:12, que fará as mesmas obras e fará maiores. Então, o que vemos em Paulo é uma comunhão de qualidade, Deus em primeiro lugar, uma comunhão diária, um andar com Deus, que abria para que o Senhor pudesse renovar a sua mente, levá-lo para a dimensão do Espírito e revelar o Evangelho para ele. E o mesmo Espírito que revelou o Evangelho para Paulo está disposto a revelar o Evangelho para nós também. Isto não pode ser mental, amados. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é algo que pode ser compreendido mentalmente. De maneira alguma. Em João 6,63, diz que a palavra de Deus ela é Espírito. Então, somente no Espírito teremos uma revelação correta dos Evangelhos. Os demais vão interpretar de maneira humana, mas caída. Isso é muito sério. Aqui em 1 João, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Veja só, a frequência, discernimento correto. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
Então, a ovelha conhece a voz do bom pastor. De maneira alguma irá atrás dos estranhos. Quando ela é realmente espiritual, né? Ela vai seguir o Espírito de Deus. Mas se ela for carnal, se ela for uma pessoa que despreza o Espírito, extingue o Espírito, ela vai seguir quem? O Espírito do erro. Aí, esse versículo de 1 João 4,6 conclui assim, ó. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha, esse mesmo versículo na Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva diz assim, ó, 1 João 4,6. Mas nós somos filhos de Deus. E, portanto, somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão. Os outros não. Esse é outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus. Porque se vier, o mundo não a ouvirá. Veja que o mundanismo, amados, ele parece ser muito inofensivo. Hoje em dia, nós vemos até pastores que dizem, não dá nada, o que tem, né? O mundanismo, ele embaça ali do coração, porque o mundanismo liga o homem à influência do mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz lá em 1 João 2,15 que o mundanismo fará com que a pessoa não perceba o amor de Deus. Aí ela ora, não percebe o amor de Deus. Ela ora, não percebe o amor de Deus. Vai na igreja, não percebe o amor de Deus. Lê a Bíblia, não percebe o amor de Deus. Por quê? Porque o mundanismo, ele acaba contaminando. Até que a pessoa confesse e reconheça isso, amém? Em Tiago 4,4, se aqueles que amam mais as coisas desse mundo, o mundanismo, o pecado, do que a Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Cristo morreu para nos tirar da frequência da carne e nos levar para a dimensão do Espírito. Então, Tiago 4,4 que são inimigos de Deus, aqueles que permanecem no mundanismo. E hoje o que nós vemos, infelizmente, que muitos pastores são cegos guiando cegos. Por quê? Porque eles não mostram a seriedade do mundanismo, que acaba gerando mornos, bastardos. O mundanismo tem a capacidade de impedir a percepção de Deus. Olha que coisa séria, amados. Enquanto a pessoa tem algo do inimigo, o inimigo tem legalidade para cegá-la. Ele fica na frequência, ele fica preso ali, sabe? A pessoa chega na frequência do cachorro, o cachorro morde a perna dele e não solta. O que vemos, sem dúvida, é que quando o espírito do erro está agindo por quê? A maldição sem causa não virá. É porque a pessoa não saiu da frequência do mundanismo, ela não consegue ver aquilo. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão nas igrejas, mas elas não discernem o que deve ser renunciado, né? Nem é pregado. Alguns pastores têm medo de pregar e ofender o povo, perder contribuintes financeiros. Então, eles tomam muito cuidado para ter aquele evangelho light, né? Que massageia o ego, que, vamos dizer assim, que apenas entretém as pessoas. Aquele evangelho light que não venha atacar o pecado e que não venha exigir nada das pessoas, a não ser dinheiro. E aí as pessoas permanecem nas igrejas, mas elas não largam os ídolos, elas não largam o mundanismo, de maneira que elas estão ali, mas elas ainda ficam cegadas. É muito sério hoje que as pessoas não consigam discernir entre o santo e o profano, não consigam ver a seriedade da separação, né? Quando a pessoa se separa para Deus, o Senhor começa a santificar essa pessoa na mente e no coração. Santo quer dizer separado para Deus. Então a pessoa decide, eu vou me separar para Deus. Aí ela filtra, esse pensamento não é bíblico, me perdoa, Senhor. Opa, esse sentimento não é bíblico, Quer dizer, quando ela se separa, tudo aquilo que a invade e que não é santo, ela confessa como pecado, ela pede misericórdia, ela pede perdão, ela tem zelo de se manter pura, né? Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ela se mantendo pura, o inimigo não interfere e o Espírito Santo só vai edificando, a pessoa só vai se fortalecendo, cada dia mais forte, cada dia mais sábio, cada dia mais ungido. A separação produz força. Agora, quando a pessoa está misturada, tanto Deus fala como o inimigo fala. E aí a pessoa fica confusa, aquela fé morna. Uma hora crê, uma hora não crê. É muito triste ver que as pessoas não discernem que santo quer dizer separado para o uso exclusivo de Deus. Aí o seu corpo,
sua mente, seu tempo. Sua vida como um todo passa a ser de uso exclusivo de Deus. É claro que como nós falhamos, Eclesiastes 7:20 diz que não há nenhum justo que sempre faça o bem e nunca peca. O sangue de Jesus nos purifica desses eventuais pecados involuntários, porque nós estamos buscando a Deus, mas às vezes por uma falta de atenção ou porque a alma está crescendo, está num nível. Então, ela confessa aquilo. Ela não brinca, não esconde, ela não diz nada a ver. Porque o pior que o pecado é a iniquidade, né? É quando você justifica o pecado e diz que não tem nada a ver. Porque aí não pode ser limpado pelo sangue de Jesus. Não há reconhecimento de pecado. Né? O mais sério é quando o pecado não é percebido como pecado e visto na seriedade do pecado. Isaías 59 diz que o pecado cria uma cortina que não podemos perceber a Deus. E Ele não pode ouvir e responder nossas orações até que chamemos pecado de pecado. Isso é uma coisa tão séria, né, irmãos? E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ver que este mundanismo e essa frequência faz com que ela nunca chegue àquilo que Paulo falou. Vocês lendo as minhas cartas, ouvindo as minhas pregações, podem perceber que eu tenho andado com Deus e recebi revelações genuínas do próprio Deus. Não estou tendo interpretação humana, intelectual, mas tenho recebido revelações do mistério de Cristo. Então, quando a Bíblia diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, nós vemos aqui uma diretriz única, sabe? Não pode ter substituto. Quando Deus lá em Gênesis 1 e 2 deu uma diretriz específica, em Gênesis 3 a serpente veio colocar em dúvida a palavra de Deus. Não tá nada. Pode fazer o contrário. Não é bem assim. Sempre colocando em dúvida a palavra de Deus, o caráter de Deus, né? Os efeitos do pecado, não vai dar nada. Então, desde o início, a serpente, a palavra Satanás quer dizer aquele que se opõe. Ele vem no caminho contrário, dizendo o contrário do que Deus falou, e Adão e Eva embarcam. E qual o efeito disso? Veja só. Então, o que vemos é que no Novo Testamento o Senhor dá uma diretriz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você está entendendo? O reino de Deus é o lugar aonde o Senhor vai reinar. O reino é o território onde o Senhor vai reinar. O Senhor vai reinar na sua mente, no seu coração cada vez mais. O reino de Deus é a sua comunhão com Deus, o evangelho do reino, uma vida no reino. E o que é a justiça? É o efeito do reino. Jesus na cruz pagou para que os efeitos da queda sejam retirados deste mundo. A justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Então Jesus na cruz levou não só os nossos pecados, mas levou as nossas enfermidades, levou de nós tudo aquilo que nos tira a paz, né? Então o que é justiça? É levar as pessoas o efeito do Calvário. O que é justiça? Nós podemos ver lá em Mateus 10:8 o que é justiça. Ide, pregai o arrependimento, né? Reconciliação com Deus. Pregue o evangelho do reino. Olha, cure os enfermos, expulse demônios, ressuscite os mortos. Aqui nós vemos a justiça. A justiça é o efeito da morte e ressurreição de Cristo, porque Ele pagou para que os pecadores sejam reconciliados e salvos, para que o doente seja curado, o cativo liberto, o endividado prospere, a família seja liberta e tenha paz, o shalom de Deus. Então, o que nós vemos que a igreja primitiva percebia por revelação, tinha uma comunhão tal com Deus, que viam claramente que a justiça não era só dar letra morta, psicológica ao povo. Isso não é justiça. Se você coloca uma babá para cuidar do seu bebê, e além dela cuidar, ela vai trocar as fraldas e dar comida, né? Cuidar do bem-estar dessa criança. O que é uma boa dispenseira, uma boa dispenseira? É aquele que faz o trabalho completo. Agora, se essa que era para fazer tudo isso, fica ali no celular e deixa a criança passando fome, toda assada, não é verdade? Isso é um mau dispenseiro, um mau administrador. Então Deus deixou essa geração perdida na mão da igreja. Nós somos a sal da terra e luz do mundo. E a igreja primitiva compreendia que eles estavam santificando, buscando o reino de Deus. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse manifesta. Em Efésios 3:10 diz que Deus está operando agora através da igreja. Nós temos uma
participação, uma responsabilidade pela graça, um privilégio de participarmos disso. E a igreja primitiva, ela via claramente que a justiça era dar todos os efeitos do Calvário. Passar para o povo todos os seus direitos. Lá em Romanos 8 diz que se nós estamos em Cristo, somos herdeiros, né? No Novo Testamento fala o quê? O que é testamento? A pessoa morreu e deixou uma herança. Se você pega a herança de uma pessoa, né? Você é um advogado, tem uma herança para repassar os herdeiros e repassa só parte da herança, você não é um ladrão? Você não é um mentiroso? E que é o mentiroso? É aquele que engana. E que é o ladrão? Aquele que segura o que é do outro. Então, quando uma pessoa não repassa todos os efeitos do Calvário, ela não está produzindo a justiça. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder dos fariseus e publicanos, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. O que é a justiça? Em primeiro lugar, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A justiça é, e quando eu coloco a minha fé no Senhor Jesus Cristo, eu sou declarado santo. Eu sou justificado, eu sou declarado sem culpa, inocente, perdoado, herdeiro, agradável. Efésios 1:6, Colossenses 1:12. O que nós vemos claramente, sem dúvida, que a justiça no aspecto ativo é que eu sou declarado justo pela obra de Cristo. E a justiça no aspecto, agora, fluindo dos justos, é o que, irmãos? O que é a justiça? A manifestação do reino de Deus, o efeito do reino de Deus é aqueles que foram justificados, agora como sal da terra e luz do mundo, vão agora manifestar o reino, né? Diz lá em Romanos 8 que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando ardentemente, né? Então, o que acontece? Jesus na cruz levou os efeitos da queda e o mundo está escravizado, né? Seu povo roubado, despojado, ninguém faz nada. Mas aquele que é de Deus não se conforma. Ele manifesta o reino de Deus, agora justificado, coberto com sangue, como embaixador celestial. Ele vem aqui e nós vemos nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, o nosso modelo. Era um povo que estava desfazendo as obras do diabo, né? Estava agora manifestando o reino de Deus. Isso é justiça. A justiça é o ato dos justos, fruto dos lábios dos justos. A justiça do justo é a libertação dos cativos, a cura dos doentes, a consolação dos tristes, a quebra do cativeiro da miséria, dos efeitos da queda. Um evangelho de poder, um evangelho que mostra que o que Cristo fez na cruz do Calvário é superior ao que veio para este mundo por causa da desobediência de Adão. Você pode ver isso lá em Romanos 5,17, Gálatas 3, 13 e 14. Então, a igreja primitiva compreendia claramente, isto era muito claro, muito nítido, que a cura era algo que fazia parte da justiça completa. Eles não iriam lá levar só letra morta. Hoje o que vemos? Pastores despreparados, mundanos, que não têm uma vida tal com Deus, que liberam o poder de Deus e aí ficam pregando contra o poder de Deus, chamando o poder de Deus poder do diabo, hipnotismo, ciência cristã, nova era. Além deles não manifestarem a justiça de Deus, eles combatem como os fariseus faziam, né? Os fariseus, além deles não terem uma vida tal com o Senhor, que produzisse vida espiritual, eles combatiam Jesus Cristo, que estava fazendo exatamente o que eles deviam fazer como liderança e não eram. Então, por inveja, eles não só não faziam, como queriam calar quem estava fazendo. O que vemos é que a igreja primitiva compreendia que a cura divina fazia parte da justiça de Deus. Que Jesus na cruz não levou apenas os nossos pecados, que ele levou as nossas doenças e levou tudo que tira a paz. Que ele realmente lá na cruz nos prosperou, como de 2 Coríntios 8:9 e também 9:8. Eles entendiam que o efeito da queda eram inimigos a serem destruídos profeticamente, de forma perseverante, né? Com consagração diante de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, essas pessoas da igreja primitiva compreendiam que o evangelho do Senhor Jesus Cristo era um evangelho de poder, de milagres. Eles contavam, eles criam que as suas orações iriam produzir efeito pela cooperação do Espírito. Nós vemos isso em Atos 3.
Isso é maravilhoso, irmãos, que eles sabiam que eram responsáveis pela graça por essa geração. E eles compreendiam a importância da vida com Deus, de revestir-se de graça para dar um bom testemunho, né? Hoje nós vemos cristãos que são igualzinho o seu vizinho ímpio, mesmo gosto, misturado com mundanismo. Ah, mas eu sou gospel, né? Mas não tem vida com Deus, não tem revelação, não tem essa revelação do privilégio e da responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Eles vão ali apenas para eles mesmos, né? Buscar uma bençãozinha, trabalhar no templo ali, aplacar sua consciência, mas eles não estão se envolvendo para serem canais de Deus. E a igreja primitiva sabiam que eles eram responsáveis de tomar a graça e ter um bom testemunho, ser luz do mundo nessa terra, impactar o mundo com a grandeza de Deus, revelar adequadamente Deus, irmãos. Nós somos salvos como embaixadores celestiais, 1 Pedro 2,9 diz, como reis e sacerdotes, para manifestar as grandezas de Deus, não para religião, cultos religiosos, letra morta, psicológica, não é isso, não. Não substitua a vida por religião. Se é morte na panela, ele vai ter que dar conta depois naquele dia. Eles compreendiam que eram embaixadores celestiais e que manifestaram a justiça e deixaram o mundo impactado e completamente convencido que Jesus havia ressuscitado. Porque testemunha não é alguém que apenas que fala, mas alguém que pode provar que Jesus ressuscitou. Isso é muito sério, amados. Muito sério mesmo. O que nós vemos é que precisamos voltar a ter uma comunhão tal com o Senhor. Como a igreja primitiva, não de forma fanática, mas pela graça. Moderado, mas constante, segundo a sua condição atual. Filipenses 3,16. E o que vemos? Que se nós tivermos uma comunhão tal com o Senhor, que produz o impacto necessário, a renovação da nossa mente e do nosso coração, nós iremos impactar vidas e provar para elas que Jesus está vivo pela transformação que produziu em nossa vida. Porque vidas que não foram transformadas dão a impressão de que o evangelho é letra morta. Nós somos cartas vivas, né? As pessoas nos leem, as pessoas conhecem Jesus através do fruto do Espírito Santo em nossa vida, nosso testemunho. E quando uma pessoa, ela realmente tem uma vida com Deus, que coisa linda, irmãos. Ela tem essa capacidade de liberar o Espírito. O Espírito é liberado na vida dela. Está fluindo junto com a sua palavra, junto com a sua presença. Onde quer que ela vai, põe os seus pés, ali é abençoado. Mas uma pessoa misturada com mundanismo e carnalidade, tudo que ela faz tem o quê? Dúvida, medo, receio, mágoa. É uma pessoa contaminada, onde ela vai, ela contamina, irmãos. Imagina você vai tomar uma água num pote de barro. E aí quando você vai tomar água, aquele barro se mistura com água, aquela água barrenta, quem vai querer tomar? Não tem como. Se você vai tomar água num copo, tem que ser um copo bem limpo, que não produza nenhuma toxina e que a água venha pura, não é assim? Então a água é a palavra, é o Espírito, é a mensagem. E o vaso de barro precisa ser de tal maneira separado para que não largue nada da carne, não largue nada do mundanismo. E aí a mensagem vai ser o quê? Aquela cristalina. As pessoas vão beber a água. É o Paulo falando, vocês podem notar nas minhas cartas a compreensão do mistério que eu tenho. Por quê? Porque Paulo honrava tanto a Deus, que Deus honrava tudo que Paulo fazia. Coisa maravilhosa, amados, é ter a participação de Deus em tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você ora. Você coloca ele em primeiro lugar, ele vai colocar você em primeiro lugar. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro os que me honram. Achegai-vos, pois, a Deus, ele se achegará a você. Eu quero, nesses últimos segundos de estudo, orar com você. Pai, em nome de Jesus, dá-nos ânimo espiritual, conserve em nossas motivações santas. Desperta em nós uma comunhão contigo tal que nós sejamos inconformados, como Enoque na sua geração andou contigo, como Davi que tocava harpa para o Senhor, como Paulo que deu a sua vida para ti e largou a religião dos homens. Que nós possamos congregar numa igreja local, mesmo que sejam imperfeitos como nós também somos, mas tenhamos a humildade de sermos corpo de Cristo e permanecermos ali renovando a nossa mente, exercitando o nosso dom.
Pai, não deixe nós desampararmos a casa de Deus, mas sermos firmes e constantes junto com o Senhor e com o seu corpo. Em nome de